A igreja pode se assentar. Amém, irmãos? Deus é fiel, amém? Deus tem sido fiel na sua vida? Você tem certeza? Deus tem sido fiel mesmo com a sua vida? Amém, que bom. Que bom que Deus tem sido fiel para conosco. E em forma de retribuição, nós precisamos também ser fiéis para com Deus, né? Nós não somos fiéis para Deus ser fiéis de volta. Nós somos fiéis porque Ele é fiel. Ele tem nos abençoado, tem derramado bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas e a nossa fidelidade precisa ser mostrada. E quando eu falo de mostrar fidelidade, eu não estou falando apenas de dízimos e ofertas. Não, os dízimos e as ofertas são muito importantes, são primordiais na caminhada cristã. São importantíssimos. Você pode fazer isso aqui, pode fazer hoje mesmo no final do culto, procurando o pastor Jackson, ou durante a semana entrando em contato com o Leandro. Você que nos assiste também, você pode fazer isso tanto aqui em Presidente Bernardes, quanto em Dracena, e também na IPI do Vale do Sol. E você pode também fazer isso através de depósito bancário. Mas a nossa fidelidade vai além de dar o dinheiro. Vai além de abençoar a vida de um missionário com uma oferta. Vai além de devolver os dízimos. Nós precisamos ser a própria oferta viva nas mãos de Deus. Nós precisamos consagrar toda a nossa vida nas mãos do Pai. Amém? Que nós como igreja possamos estar consagrados nas mãos de Deus. Eu quero orar agradecendo a Deus pelo sustento que Ele tem derramado para a nossa igreja aqui em Bernardes, no Vale do Sol e em Dracena. Quero orar com gratidão, mas também quero orar pedindo a provisão do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuar ofertando, dizimando, com graça, com alegria. A palavra de Deus nos diz em Coríntios, através de Paulo, assim: Deus ama quem dá com alegria, não com pesar ou nem com constrangimento. Isso deve ser uma alegria para nós, poder participar do sustento da obra de Deus, do sustento da obra missionária, do sustento da casa do Senhor. Nós temos que fazer isso com alegria. E eu sei que os irmãos já fazem e que os irmãos podem fazer ainda mais. Amém? Vamos orar agradecendo também a vida das nossas crianças que estão aqui, que nos acompanham também junto com os pais em casa, através das nossas redes sociais. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos porque o Senhor é um Deus bondoso, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Obrigado por todo o sustento, obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas casas, nas casas de nenhum dos meus irmãos aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a sua igreja, Pai. Continua, Senhor, sustentando, continua derramando bênçãos sem medida sobre a vida da nossa igreja, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, abençoa a vida dos nossos pequenos, que o Senhor esteja falando ao coração deles também essa noite, que a palavra ministrada alcance, Pai, da criança mais nova até o adulto mais velho, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste aí, através das redes sociais, você que está assistindo no Facebook, você pode curtir, compartilhar, comentar, tudo isso aumenta o nosso engajamento. O que é isso? O número de pessoas que são alcançadas. Você que está nos assistindo através do YouTube, você pode aí também curtir, assinar nosso canal, ativar as notificações aí, para quando tiver alguma transmissão, seu celular apitar, tocar o sininho aí no seu celular. Amém? Que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Você pode copiar o link aí que você recebeu no grupo do WhatsApp, mandar para os seus parentes, mandar para os seus amigos. Tudo isso para que o nome de Jesus e o Evangelho de Jesus Cristo chegue a mais pessoas. Quanto mais gente ouvindo o Evangelho, melhor, não é? Concorda comigo? Amém? Então tá bom. Irmãos, vou fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui, pelo menos uma vez na vida, já foi pescar? Já fui pescar. E essa pesca sua foi boa ou foi ruim? Foi ruim, não pegou nada, não pescou nada. Foi difícil, né? Pescar é um exercício que requer muita paciência. Tem que ter paciência, tem que ficar quietinho, não pode ficar conversando o tempo inteiro. Tem gente que fala que vai sair para pescar, mas na verdade a pessoa quer conversar. Aí a pescaria não rende nada, não vira nada, vai embora sem peixe nenhum. Tem que passar na peixaria depois para chegar com os peixes em casa e falar que pescou alguma coisa, né? E o texto que eu quero ler com os irmãos essa noite
fala sobre isso, sobre pesca, sobre paciência. Conta a história de algumas pessoas, de alguns discípulos que ficaram a noite inteira pescando e não conseguiram pescar absolutamente nada. Essa história está no Evangelho de João, capítulo de número 21. Você pode abrir sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos de número 1 a número 10. Versículos de número 1 até o versículo de número 10. Vamos ver o que aconteceu nessa pesca aqui, se essa pesca foi boa, se essa pesca foi mais ou menos. Evangelho de João, capítulo 21, versos de 1 a 10. A palavra de Deus nos diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Até o versículo de número 10. Essa pesca que nós vimos no começo parecia que não ia dar certo, né? Mas no final foi uma pesca maravilhosa, como é o título conhecido dessa passagem, essa porção da Bíblia, a pesca maravilhosa. Irmão, sempre quando nós pegamos uma porção da Bíblia, nós precisamos entender o contexto, o que estava acontecendo ali antes, quais eram as situações, qual é o pano de fundo dessa história que nós lemos. Primeiro, quando nós começamos aí o versículo 1 do capítulo 21, fala assim: depois disso, Jesus apareceu novamente. Depois disso o quê? O que tinha acontecido? Então nós precisamos olhar no finalzinho do capítulo 20. Só para os irmãos entenderem então. Nesse texto, Jesus já havia morrido, havia sido crucificado, após 3 dias ele já tinha ressuscitado e ele já tinha aparecido para os discípulos algumas vezes. A última aparição, antes dessa aqui, é quando os discípulos estavam reunidos a portas trancadas. Por quê? Porque eles estavam com medo. Jesus, que era o mestre deles, que eles tinham largado tudo para seguir, que eles tinham seguido ali por 3 anos, tinha morrido e eles estavam com medo. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas ainda assim eles tinham medo. Então Jesus aparece ali para eles, e ali é o famoso texto de Tomé, né, que Tomé pede para ver as marcas nas mãos de Jesus, e Jesus mostra ali as marcas para ele. Depois Jesus vai embora, e depois disso Jesus aparece novamente aos seus discípulos. Então Jesus aqui nesse contexto já havia morrido e já havia ressuscitado. Essa parte de Jesus. A parte dos discípulos: fazia muito tempo que os discípulos não pescavam. Fazia muito tempo que aqueles homens ali não pescavam. Aí você pode pensar, talvez por causa disso, essa falta de prática, eles passaram a noite inteira tentando pescar e já não conseguiam pescar nada. Mas nesse texto e nesse contexto, tem algumas lições que nós podemos e devemos tirar desse texto para a nossa vida, para aplicar na nossa vida hoje.
Eu gosto muito de ler a Bíblia e uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia é que ela é atemporal. Não importa a data. Se você lê a Bíblia hoje, quem lê uma Bíblia 100 anos atrás, 500 anos atrás, ou quem lê a Bíblia daqui 100 anos, a Bíblia tem lições para ensinar, porque ela é atemporal. Então, algumas lições que nós podemos tirar desse texto aqui. Primeira delas, nós precisamos voltar a pescar. Você fala assim para mim, não, eu não pesco. Mas isso é uma linguagem figurada. Nós precisamos voltar a pescar. Quando eu digo voltar a pescar, é voltar para os caminhos do Senhor. Voltar a fazer coisas que nós não fazemos há muito tempo. Esse ano tem sido um ano atípico para nós. Nós estamos voltando à igreja há menos de um mês, de forma presencial, no templo. Porque nós somos a igreja em qualquer lugar que nós estamos. Certo? Certo, gente? Concordam comigo? Amém? Então tá bom. Voltar a pescar é retomar atividades, retomar práticas que por algum motivo, que por alguma circunstância nós paramos de fazer. Os discípulos, nós vemos aqui que eles estavam desanimados, eles perderam o norte do que fazer, porque eles estavam seguindo Jesus e Jesus não estava mais presente de forma física com eles todos os dias, da maneira como eles estavam acostumados já. E aí minha pergunta que eu faço a você: por que você parou de pescar? Por que você não está pescando? Quais foram os motivos que afastaram você dessa vida aí com Cristo, dessas práticas saudáveis? O que aconteceu? Existem diversos motivos que nos fazem perder o ânimo, né? E aí o que tem motivado você? Ou o que tem desmotivado você? Quando você levanta, quando você pensa em ler a Bíblia, quando você pensa em vir à igreja, o que vem à sua mente? São pensamentos positivos, pensamentos de alegria? Ou você se sente desmotivado? Muitas vezes nós nos sentimos desmotivados. Nós estamos no mês de setembro, e setembro é marcado por uma cor, que é o setembro amarelo. O setembro amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. E nós não temos noção de quantas pessoas têm tirado a sua própria vida. E uma das marcas desse mês de setembro amarelo é que você pode estar desanimado. Não é falta de Deus, não quer dizer que você não tem Deus na sua vida. Não quer dizer que é frescura, não é mimimi, não é nada disso. Muitas vezes nós nos desanimamos. Isso é natural do ser humano. É natural ficar triste, ficar cabisbaixo com diversas situações. O que nós não podemos é deixar que isso tome conta de nós. Deus não nos criou para isso. Mas como veio o pecado na humanidade, através disso tudo acontece esse desânimo nas nossas vidas. E o que tem motivado você ou o que tem desmotivado você? O que nos afasta do Evangelho? E eu listei algumas coisas aqui para citar. O que pode nos afastar do Evangelho? Primeiro, é um Evangelho monótono. Um Evangelho monótono, que não é um Evangelho verdadeiro, é um Evangelho que diz sempre a mesma coisa, que não te desafia a nada, que não instiga você a crescer, que não instiga você a melhorar. Esse Evangelho monótono pode acabar desanimando. Os atrativos do mundo é uma outra coisa que eu listei aqui. Os atrativos do mundo podem nos fazer perder o nosso foco. O mundo tem atrativos? Claro que tem. Claro que tem. Se não fossem os atrativos do mundo, não teria tantas pessoas buscando no mundo a felicidade, a alegria, o contentamento, coisas que na verdade não vão poder encontrar, porque só existe um lugar, uma pessoa que é capaz de nos preencher plenamente, que é Jesus Cristo, sua palavra e seu evangelho. Mas os atrativos do mundo são muito grandes também. E aí quando eu digo atrativos do mundo, você pode estar pensando, falando de drogas, de shows, de baladas, mas não é só isso. Coisas do nosso cotidiano que não são pecados, que nós fazemos com que torne pecado. Por exemplo, assistir filme é pecado? É pecado assistir filme? Não é pecado assistir filme. Porém, se eu deixo de fazer as coisas de Deus o tempo todo para assistir filme, aí eu estou fazendo com que o filme se torne um ídolo. Logo, o filme vai ser um pecado na minha vida.
Assistir jogo de futebol é pecado? Só se for do Palmeiras, que não tem mundial. Se for dos outros times, aí tudo bem. Não, nem do Palmeiras é pecado, gente. Nem do Palmeiras é pecado. Mas se eu deixar de ir à igreja, se eu deixar de cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, se eu deixar de me relacionar com os meus irmãos para assistir jogo e por causa de futebol, é pecado? Sim, passa a ser pecado, porque eu estou colocando como prioridade na minha vida. Então esses são atrativos do mundo que podem também tirar o nosso foco do Evangelho. Mais uma coisa que eu listei aqui, vergonha do Evangelho. Tem pessoas que têm vergonha do Evangelho, tem pessoas que têm vergonha de falar que é cristão. E aí existem diversos aspectos que fazem essas pessoas ter vergonha. Algumas eu até entendo. Por exemplo, nós somos muito mal representados como evangélicos, né? As pessoas que falam em nome dos evangélicos, aí, políticos, pastores que estão na mídia, grande parte das vezes não nos representam bem. Mas eles não nos representam. O nosso representante, o representante do evangelho é um só, que é Jesus Cristo. Tem um texto na Bíblia que diz assim: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é poder para transformar. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho verdadeiro. Não estou falando desse evangelho que as pessoas vendem por aí em troca de dinheiro, em troca de publicidade, de votos, de popularidade, não. Estou falando do evangelho verdadeiro, o evangelho puro, puro e simples, que diz do amor de Jesus, que diz do acolhimento. Estou falando desse evangelho. Nós não podemos nos envergonhar. Para e pensa, quantas pessoas já tiveram sentadas aqui, ó, do seu lado, na igreja aqui, ó, participando dos cultos com você e hoje não estão mais. Estão longe do evangelho, são pessoas que precisam voltar para o evangelho, pessoas que precisam voltar para a casa de Deus. E para essas pessoas voltarem, nós precisamos voltar a pescar. Nós precisamos ir atrás desses irmãos, nós precisamos evangelizar, falar do amor de Jesus. Eu conheço várias pessoas que já estiveram aqui, falando aqui em Presidente Bernardes, inclusive, e não estão mais. Onde estão essas pessoas? Essas pessoas são responsabilidades minha, responsabilidade sua. Nós precisamos dar um telefonema, mandar uma mensagem, falar: meu irmão, o que está acontecendo? Você sumiu, estou sentindo sua falta, você faz falta, você é parte do nosso corpo. Nós precisamos voltar a pescar. Segunda lição que nós tiramos desse texto é obedecer. Nós precisamos obedecer e se entregar a Deus. Versículo 6. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Jesus disse para eles: lancem a rede do lado direito do barco. Eu fico imaginando, eu estou pescando, passei a noite inteira pescando. Eu joguei a rede na frente do barco, joguei a rede atrás, joguei a rede do lado, joguei do outro, joguei embaixo e não tinha peixe em lugar nenhum. Aí chega um cara e fala assim: ô, pegaram alguma coisa aí? Nada. Nada, nada, nada. Faz o seguinte, joga a rede do lado direito. Se eu sou um dos caras que está pescando, eu falo assim: não, esse cara está de brincadeira, né? Está de brincadeira, não pode ser, ele não pode estar falando isso para mim. Pesco faz mais de 20 anos que eu sou pescador. Eu joguei a rede de todos os lados do barco. Esse cara está de brincadeira. Se fosse eu falar assim: beleza, vou jogar, ia sentar. Ia ficar sentado lá, não ia fazer nada. Não, porque está falando que eu não sei pescar, é minha profissão, aqui ó, 20 anos. Mas não, o que os discípulos fazem? Que eu vou ler o versículo é simples, ó. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram. E o que aconteceu quando eles lançaram? Não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Simples, joga a rede aqui, ó. Jogou, puxou na rede, não sobe, porque tem muito peixe. Isso é o que acontece quando nós obedecemos a Jesus. Quando nós obedecemos a Jesus,
Ele nos dá bênção e derrama bênçãos que nós jamais poderíamos imaginar. Você acha que esses discípulos ali iam imaginar que jogando a rede, eles iam pegar tanto peixe, mais tanto peixe, mais tanto peixe, que eles não iam conseguir buscar a rede do lado de fora? No Evangelho de João não diz, mas nos outros evangelhos diz a quantidade de peixes. Sabe quantos peixes? 153 peixes. É muito peixe, gente. É muito peixe. Mas eu quero dizer uma coisa, eu quero que você preste atenção. Vou vir até mais perto aqui, ó. Presta atenção. Isso não chega nem perto da quantidade de bênçãos que Deus pode derramar na sua vida. Mas não chega nem perto. Porque a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Ele tem preparado para essa igreja aqui é muito grande. E nós precisamos nos alegrar porque nós temos o privilégio e a oportunidade de fazer parte disso. Você, todos nós aqui, temos a oportunidade e o privilégio de fazer parte disso. Isso é uma bênção sem medidas. Mas para isso, nós precisamos aprender a obedecer, ouvir o que Deus está dizendo para nós. Se Deus está dizendo uma coisa que é muito simples, por mais idiota que pareça, por mais idiota que seja, na nossa visão, na nossa mente, Deus pode transformar essa coisa pequena em uma coisa extraordinária. Assim como Ele fez com seus discípulos. Joga a rede do lado direito. Os discípulos jogaram e foram tantos peixes que eles sequer conseguiam carregar essa rede. Mas obedecer não é uma coisa fácil. Obedecer implica em confiar. E em quem você confia? Em quem você confia? Para mim, a confiança tem que ter alguns aspectos. Primeiro, para eu confiar, eu preciso conhecer. Como que eu vou confiar se eu não conheço? Eu confio no Renatão. Se o Renato falar assim para mim, ó, pastor, amanhã, tal hora, eu vou encontrar você em tal lugar e a gente vai fazer o louvor na igreja. Eu sei que o Renatão vai estar lá. Por quê? Porque eu já vi ele fazendo isso várias vezes. E porque eu nunca vi ele dar mancada comigo. Por quê? Porque eu conheço. Para eu confiar em Deus, eu preciso o quê? Conhecer Deus. E como que eu conheço Deus? Relacionamento, leitura da Bíblia, oração. Eu preciso conversar com Deus. Como que você conhece alguém? Conversando. E como a conversa é dos dois lados, é eu falar e eu ouvir. Quando eu vou orar, eu tenho que aprender a ouvir a Deus. Muitas vezes nós vamos orar e nós só ficamos pedindo: Deus, manda isso, Deus, me dá aquilo, Deus, faz isso, Deus. Já conversou com uma pessoa que não deixa você falar? É chato, né? É ruim. Quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que saber ouvir o que Deus tem para nós. Precisamos aprender a ouvir a Deus. Nós confiamos em quem nós conhecemos e nós confiamos em quem já provou que é suficiente. Se Deus já provou para mim tantas vezes que Ele é suficiente, que Ele não me abandona, que Ele não me deixa na mão. Quantas vezes os discípulos aqui, ó, já tinham provado a confiança de Jesus. Os discípulos já tinham visto Ele andar em cima da água. Os discípulos já tinham visto Ele curar cego, curar surdo, fazer aleijado andar. Os discípulos já tinham visto Ele multiplicar pães e peixes. Os discípulos sabiam que eles podiam contar com Jesus. Eles sabiam que Jesus não ia falhar. Por isso a obediência. Joga a rede, eles foram e jogaram. O texto aqui é muito claro, muito simples. Tem alguns dos... Ô irmã, Deus abençoe sua vida. Olha como Deus providencia a bênção, gente. Ô, glória a Deus.
Que bênção, hein? Deus abençoe a irmã, ganhou uma pedrinha na coroa. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, nós precisamos saber que Ele está do nosso lado. Nós precisamos aprender, entender a presença de Deus. Tem um filme chamado Crônicas de Nárnia. Já assistiram as Crônicas de Nárnia? Se eu não me engano, é no segundo filme. O que acontece no segundo filme? Tem a menininha lá, e ela passa o filme inteiro procurando Aslan, que é o leão. E caso os irmãos não saibam, esse filme, os livros de Crônicas de Nárnia tem uma representação do Evangelho, né? O leão representa Jesus. E ali a menininha passa o filme inteiro procurando o leão. E ela não acha de jeito nenhum. E no final do filme, quando Aslan aparece, ela chega e pergunta assim: Aslan, eu procurei você tanto. Procurei tanto, te procurei tanto. Por que você não apareceu? E Aslan, o leão, responde assim para ela: eu estava do seu lado o tempo inteiro. Foi você que não viu. É o que Jesus fala para nós. Jesus está do nosso lado o tempo inteiro. O tempo todo, Jesus está do nosso lado. Mas muitas vezes nós não vemos. Nós não percebemos, porque nós não estamos atentos. Nós precisamos aprender a enxergar Jesus no nosso dia a dia, nas coisas pequenas do nosso cotidiano. Nós precisamos aprender a ver Deus. Jesus está presente o tempo inteiro. Terceira lição que nós aprendemos aqui com os discípulos é: nós precisamos dar um passo de fé. Quando foi a última vez que você deu um passo de fé na sua vida? Quando foi a última vez que você pegou e realmente jogou a rede do outro lado? Que você acreditou na voz de Deus que você ouviu? Nós precisamos aprender isso, porque quando nós aprendermos isso, nós vamos ser um aliado do Evangelho. Nós vamos voltar a pescar para valer. E como que eu faço para ser um aliado do Evangelho? Eu listei também algumas coisas aqui. Eu poderia listar 100 coisas, mas eu listei 3. Primeiro, inconformar-se. Nós precisamos ser inconformados. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas renovai pela transformação da vossa mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós, como cristãos, não podemos ser conformados. Nós precisamos apresentar um evangelho atraente e real às pessoas. Um evangelho atraente e real. O evangelho por si só ele é atraente. A palavra de Deus não volta vazia. Quando a gente ouve falar do nome de Jesus, do poder do nome de Jesus, isso é muito atraente. Mas nós precisamos apresentar também um evangelho real. Algumas vezes eu já ouvi pessoas pregando e eu pensava: eu nunca vou ser igual a esse cara, eu nunca vou ser igual a essa mulher. Ele é perfeito demais, ele é praticamente a 4ª pessoa da Trindade, tão bom que ele é. Ele não erra, ele não faz nada de errado, nunca cometeu pecado nenhum. Parece que eu estou ouvindo o próprio Jesus falando. E a vida não é assim, a vida é feita de erros e acertos. Nós precisamos conhecer o evangelho da graça, o evangelho que perdoa, o evangelho que dá uma nova chance. Precisamos sim buscar a santidade, buscar viver em santidade o tempo inteiro, buscar seguir os caminhos de Jesus, buscar seguir os passos de Jesus o tempo todo, mas invariavelmente vai ter um tropeção ou outro. E nós precisamos saber que Jesus está ali, não para nos julgar, não para apontar o dedo para nós, mas para estender a mão. Para falar: levanta, meu filho, vamos mais uma vez. Você caiu, isso é ruim, mas você pode levantar e fazer de novo. Não tenta mais sozinho, não tenta com suas próprias forças, se entrega.
Esse é o evangelho real. O evangelho onde nós sabemos que não somos perfeitos, mas sabemos que estamos na caminhada para um dia experimentarmos dessa perfeição, da plenitude da salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos nos desafiar a fazer mais. Você precisa se desafiar a fazer mais. Em conformar com o que você está fazendo, saber que, já estou fazendo bastante, legal, mas eu posso fazer mais. Eu gosto muito de praticar esportes. Eu estou praticando uma modalidade que é triatlo, que é natação, ciclismo e corrida. E assim, é um esporte de desgaste intenso. Mas que se eu não falar sempre assim, hoje eu preciso fazer um pouquinho mais do que ontem, eu nunca vou evoluir. E a nossa caminhada cristã é assim. Nós precisamos sempre buscar evoluir um passo a mais de cada vez, dar um passo de fé. Mas eu já oro 30 minutos todo dia. Então passa a orar 40. Passa a orar 1 hora. Mas eu leio a Bíblia 2 capítulos todo dia. Passa a ler 3, passa a ler 4. Mas eu já dou oferta para 5 missionários, então dê para 6, dê para 7, dê para 10. Nós podemos fazer mais. Não existe nada tão bom que não possa melhorar. Eu desafio você hoje, o desafio que eu quero deixar para você hoje é: dê um passo de fé no seu compromisso com Cristo. Dê um passo de fé no seu dízimo, na sua oferta. Dê um passo de fé no seu compromisso de leitura bíblica. Dê um passo de fé, um passo a mais no seu cuidado com o corpo, com a sua saúde, com a sua alimentação. Sozinho você não consegue fazer, mas se você colocar isso nas mãos de Deus, você é capaz. Você é capaz de alcançar o seu objetivo. Nós precisamos aprender a dar um passo de fé. Precisamos aprender a obedecer. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos voltando a pescar aquelas pessoas que estão perdidas. Nós estamos voltando a pescar pessoas que nunca estiveram aqui, que nunca ouviram do Evangelho, da graça e do amor de Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos, louvamos o Seu nome mais uma vez, Pai. Porque o Senhor é o único digno de ser louvado, o Senhor é o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado, Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, nos colocamos na Tua presença, Pai, clamando o Teu poder sobre as nossas vidas, dizendo: Senhor, faz o Teu querer sobre nós. Senhor, derrama da Tua graça, Senhor, derrama da Tua bondade. E nos ajuda a voltar, Senhor, a pescar. Nos ensina a jogar a rede do lado certo, Pai. Mesmo que nós já tenhamos jogado a rede ali dezenas, centenas e milhares de vezes, quando tem uma palavra do Senhor é diferente. Nós queremos, Pai, aprender a obedecer o Senhor. Nós queremos aprender a dar um passo de fé no nosso compromisso, aumentar o nosso compromisso, Deus. Nosso compromisso financeiro, nosso compromisso espiritual, nosso compromisso de oração, nosso compromisso uns com os outros, nosso compromisso com a igreja, a doação do nosso tempo, a doação do nosso voluntariado para a igreja, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Coloca isso na nossa mente, coloca isso no nosso coração, para que nós possamos, cada dia mais, não estarmos conformados, mas dar um passo de fé e aumentar o nosso compromisso com o Senhor, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Muito bom nós estarmos na casa de Deus, numa noite de intercessão, de buscarmos ao Senhor nas nossas orações, através desse sangue, dessa vida, desse Deus que se fez homem para morrer no nosso lugar. É que gera em nosso coração esperança, é que nós podemos olhar para as nossas lutas e dizer a vitória, ainda que nos meus braços não esteja enxergando força para poder continuar. Então nós vamos estar orando, pela vida das pessoas, daqueles que necessitam, e que você possa estar nesse momento fechando os teus olhos, olhando para dentro de você e colocando aquilo que te angustia, aquilo que te deixa tão inseguro, que você esteja dizendo: Pai, eu quero entregar as minhas angústias nas tuas mãos. Eu quero confiar no Senhor. Eu passo o meu de fé nessa noite, é entender que é o Senhor quem vai estar no trono da minha vida. É o Senhor quem vai reinar a minha vida. Eu vou tirar agora o leme das minhas mãos e vou colocar nas tuas mãos, para que o Senhor me direcione aonde o Senhor quer me levar, aonde o Senhor quer me fazer bendito e abençoador. Coloque as tuas angústias perante o Senhor, coloque o seu coração agora na presença de Deus. Eu quero orar por todos aqueles que estão aqui junto conosco, aqueles que estão nos seguindo através do Facebook, através do YouTube. Colocar a vida da Rose, a vida da Dona Irecê, a vida da Dona Yolanda, da Wanda, da Neuza, da Márcia, a vida do seu Rubens, do seu João Greco, da Dona Dalva, a vida da Dona Odila, da Dona Olívia, aos pés da cruz do Senhor, a mãe da Leilane. Nós queremos colocar a vida da Érica, a vida de todos os nossos irmãos que estão lutando, que estão precisando do cuidado de Deus na sua vida. Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para rendermos a Ti, Senhor, para declararmos ao Senhor e ao mundo que não somos nada sem o Senhor. Pai amado, como tem sido difícil as nossas vidas, como tem sido grande o nosso lamento, o nosso choro, o nosso pranto. Muitas vezes, Senhor, sem força nos braços, nas pernas, para poder caminhar, Senhor. Muitas vezes com desejo de desistir, com desejo de largar tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma, Senhor, a vida daqueles que estão orando, clamando ao Senhor, entregando a vida a Ti, Pai. Toma essas vidas nas mãos. O Senhor diz na Tua palavra que nós, quando estivéssemos cansados e oprimidos, se fôssemos até vós, o Senhor nos aliviaria e nos daria o Teu fardo que já foi pago naquela cruz. Tira, Senhor, o peso do nosso coração, da nossa mente. Nos ajuda a olhar para o Senhor e que possamos conseguir enxergar a esperança ressuscitando em nosso coração. Que possamos voltar a acreditar, Senhor. Como disse Lucas, Pai, que o Senhor nunca nos deixou. Nós é que não enxergamos ao Senhor e queremos olhar para Ti, Pai. Supra, Senhor, as necessidades de cada um. Olha, Pai amado e querido, para as lutas de cada um. Eu não sei, Pai, as lutas de cada um aqui onde está. Muitos estão chorando pela sua saúde. Muitos estão clamando ao Senhor por um milagre, Pai amado, no seu corpo físico, pois foram acometidos por enfermidades, Pai, malignas. Ah, Senhor, Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que alcança onde nossas mãos não mais tocam.
Entra com a tua provisão nessas vidas e opera o teu milagre, a tua maravilha, pois tu és o Deus que cura a hora que quer. Pai, em nome de Jesus, olha para a vida daqueles que estão nos hospitais, que estão precisando do cuidado do Senhor, que estão, Pai amado e querido, nesse momento desesperançosos. Seja o Senhor a luz, seja o Senhor, Pai amado e querido, renova a esperança. Pai, seja as mãos do médico a mão do Senhor, usa cada médico, cada enfermeiro, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão lutando nas UTIs, aqueles que foram acometidos por esse vírus, Senhor, em nome de Jesus, tira todo o coágulo, tira toda a trombose, toda a pneumonia, toda a infecção. Senhor, devolve o fôlego a essas pessoas. Em nome de Jesus, olha para as famílias, ó Deus, que perderam pessoas com essa pandemia, os corações enlutados, tristes, só o teu consolo, só a tua mão pode sustentar nesse momento de dor. Olha a vida daqueles que estão em tratamento nas suas casas, nos seus lares. Senhor, entrega, Senhor, a cura por completo, em nome de Jesus. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, e te peço, tenha misericórdia da vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, dos faxineiros, todos aqueles que trabalham nos hospitais. Seja o sangue do Senhor o muro de separação desse vírus e a vida desses médicos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer o teu milagre sobre a vida de cada um que precisa ser cuidado pelo Senhor. Obrigado, Pai, pelos mais de 3.800.000 pessoas que o Senhor já curou no Brasil. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem tirado muitos desse sofrimento, Pai. Eu clamo a Ti, converta o coração da esposa ao coração do marido. O coração do marido ao coração da esposa leva toda briga, toda contenda, toda divisão, toda facção, todo espírito maligno que tem semeado discórdia, tem provocado separações, agressões. Em nome de Jesus, Pai. Família é projeto do Senhor, família nasceu no teu coração. Toca nesses lares, nesses corações, quebra o coração de pedra e dá um coração de carne a cada marido, a cada esposa. Em nome de Jesus, Senhor, que haja conversão nas famílias. Olha para o coração dos filhos, ó Pai. E converta o coração dos filhos ao coração dos seus pais, o coração dos pais ao coração dos filhos, Senhor. O coração das famílias ao teu coração. Olha para a vida dos filhos que estão perdidos. Olha para a vida dos pais que estão perdidos e os filhos orando por eles e os pais orando pelos filhos. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Traga libertação ao teu povo, Pai. Traga libertação à vida daqueles que sofrem. Olha para o tanto de pessoas que se encontram desempregados diante dessa situação. As pessoas que perderam os seus sonhos, pois esperavam, Pai amado, chegar no fim do ano e conseguir e conquistar coisas tão grandes. Isso tudo foi perdido pelo desemprego, tantas pessoas que pegaram tudo que tinha, as suas finanças e abriram um comércio e começaram o seu próprio negócio e diante dessa situação, Pai, estão sem chão. Tu és o Jeová Jirê, Tu és o Senhor que provê, Tu és o Deus que não deixa apagar os sonhos no coração daqueles que são seus. Em nome de Jesus, Pai, dá saída, dá soluções para que essas pessoas voltem, Senhor, a ter dignidade. Usa a Tua igreja a arrecadar alimentos, a poder estar chorando pelos que choram. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque temos certezas que grandes coisas
o Senhor fará por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que você possa ter sido abençoado nessa noite. Agora, amanhã estaremos em Dracena com o nosso estudo bíblico e na sexta-feira com a nossa sala de oração, com os nossos devocionais. E no sábado que vem, dia 3, teremos um ministério de louvor de Dracena fazendo a sua live às 19h30. No dia 9 de outubro teremos também Rock e Adoração, apresentado por um grupo dos irmãos lá do Vale do Sol. E esse mês nós vamos estar aí dando para vocês aos sábados e na sexta oportunidade de louvar ao Senhor. Aonde a luz não tem treva, aonde Deus põe alegria, não tem como Satanás reinar. Entrega a sua vida, motive a sua família a andar nos caminhos do Senhor, porque essa é a saída para as nossas vidas. Vamos ficar em pé, vamos receber as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela unidade dos irmãos. Ainda que nesse momento de tantas restrições, nós conseguimos com um olhar, ó Pai, passar o nosso carinho, o nosso amor um ao outro. Fortaleça a tua igreja em Bernardes, a tua igreja no Vale do Sol, a tua igreja em Dracena, e nos dê, Pai, semanas abençoadas. Nos abençoa, Senhor, e nos guarda de todo mal, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Fique com o Senhor aí na sua casa, e Deus te acompanhe aqui e te guarde em nome de Jesus. Amém. Um abraço, até domingo às 10 horas da manhã aqui e às 19h30 no Vale do Sol, em nome de Jesus.